Ele olhou para ela com desdém, achando que uma simples moça sem grandes títulos ou status poderia oferecer algo relevante. Mas, quando um golpe financeiro milionário ameaçou destruir tudo o que ele havia conquistado, foi exatamente ela quem, com um simples gesto, evitou o desastre e salvou a sua empresa. O que ele nunca imaginou é que, por trás de sua aparência humilde, ela possuía o conhecimento crucial para reverter a situação. O que aconteceu depois dessa virada surpreendente? Prepare-se para descobrir a história que vai mudar sua visão sobre aparências e inteligência estratégica. O CEO estava em sua grande sala de reuniões, com vistas panorâmicas da cidade a seus pés. Era um ambiente imponente, digno de sua posição de destaque como líder de uma das empresas mais respeitadas do mercado financeiro. Ele se movia entre gráficos, relatórios e chamadas de vídeo com investidores, demonstrando o controle e a confiança que sempre transmitia aos seus funcionários e parceiros. No entanto, algo parecia diferente naquele dia. A tensão estava no ar. Apesar de sua postura tranquila e confiante, uma sombra de preocupação passava frequentemente pelo seu olhar. Seu mundo, que sempre parecia estar nas rédeas de sua mão, estava prestes a ruir. Ele não sabia, mas uma série de decisões equivocadas estava prestes a desmoronar sua empresa. Estava claro que ele se via imune aos imprevistos, imbatível, mas agora se sentia vulnerável como nunca antes. Com um suspiro pesado, ele olhou para o relógio. O tempo parecia apertar e uma sensação estranha de urgência começava a invadir seus pensamentos. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia determinar o futuro de sua carreira, de sua empresa e de milhares de funcionários que dependiam de sua liderança. Mas havia algo, ou melhor, alguém, na sala que ele ainda não entendia o verdadeiro valor. Uma jovem mulher simples, sem grandes pretensões ou ambições, estava sentada em uma das cadeiras, esperando pacientemente para ser chamada. Ela não parecia importar-se com os luxos do ambiente corporativo. Seu traje modesto contrastava com a pompa e o luxo que o CEO e seus colegas ostentavam diariamente. Ela era, para todos os efeitos, apenas mais uma assistente no sistema altamente sofisticado da empresa. Mas o que ninguém sabia, inclusive o CEO, era que aquela simples moça, com suas mãos suaves e olhar calmo, possuía um conhecimento profundo que poderia salvar todos ali. E o pior, ela sabia de algo que o CEO não sabia, algo que ele jamais poderia imaginar. O que ele não via, mas ela estava prestes a revelar, tinha o poder de destruir sua empresa ou salvar tudo o que ele havia construído. E ele, em sua arrogância, só daria ouvidos a ela quando já fosse tarde demais. O tempo estava se esgotando, e a cada minuto que passava, o golpe financeiro que ele sequer percebera estava se aproximando mais. O CEO acreditava ter tudo sob controle, mas ele não sabia que o maior erro de sua vida estava prestes a ser cometido. E a moça simples seria a única que poderia impedir o desastre. O CEO estava perdido em seus próprios pensamentos, revisando e revisando os números, tentando encontrar alguma saída para uma situação que ele não entendia completamente. A pressão aumentava a cada segundo e ele mal notava os outros ao seu redor. Mas então, a porta da sala se abriu suavemente, interrompendo seu fluxo de raciocínio. Era ela, a moça simples que ele havia ignorado tantas vezes, com seu sorriso tímido e seu traje simples. Ela entrou com passos tranquilos, carregando uma pasta de documentos em suas mãos, como quem trazia algo de valor, mas sem o desejo de chamar atenção. Sua postura era discreta, mas algo em seu olhar sugeria que ela sabia mais do que demonstrava. O CEO a olhou rapidamente, sem muito interesse. Ele já estava acostumado a vê-la ali, entre os outros assistentes, em seu papel aparentemente insignificante. Seu comportamento sempre foi muito reservado, talvez até tímido demais para se destacar em um ambiente como aquele.
Ela parou perto da mesa dele, aguardando um sinal para que pudesse falar. Ele, como de costume, não a recebeu com entusiasmo. Sem sequer levantar os olhos dos papéis à sua frente, disse com a voz seca: "Pode deixar os documentos em cima da mesa. Vou dar uma olhada mais tarde." Ela, sem se abalar, colocou a pasta sobre a mesa, mantendo-a calma. O CEO nem sequer percebeu que naquele pequeno gesto de simplicidade, ela estava trazendo algo que ele nunca poderia imaginar, uma chave para o futuro da empresa. Ela não se importava com as aparências, nem com o luxo do escritório. Ela era genuína, e isso fazia toda a diferença. Enquanto ele se perdia nas complexidades financeiras que se desenrolavam diante de seus olhos, ela observava tudo em silêncio, como se já soubesse exatamente onde tudo poderia dar errado. Em um ambiente dominado pela arrogância e pela pompa, ela era uma das poucas pessoas a ter uma visão clara, sem o peso de um ego que obscurecia a visão do CEO. Ela não era deslumbrada pelo sucesso, mas por algo mais profundo, a verdade. Mas ele não sabia disso. Ele não sabia que ela já tinha detectado a falha que estava prestes a custar milhões à sua empresa. Ela apenas esperava o momento certo para falar, e esse momento estava mais próximo do que ele imaginava. O CEO, com a testa franzida, estava mais preocupado com os números que não fechavam do que com a presença da moça simples em sua sala. Ele apenas a olhou rapidamente, sem demonstrar interesse. Ela parecia insignificante para ele, como tantas outras pessoas que ele considerava abaixo de sua posição. Afinal, ele era o líder de uma gigante financeira, enquanto ela era uma jovem assistente, com pouco mais do que um diploma simples e um emprego comum. Não havia nada de notável nela, ao menos não à primeira vista. Ele continuava a olhar para os papéis, afastando-se cada vez mais da conversa e da situação à sua volta. Sem sequer levantar os olhos, ele disse em tom impessoal: "Se precisar de algo, só deixar aqui e me avise mais tarde. Não tenho tempo agora." Era claro para ele que ela era apenas mais uma peça do grande relógio que era a operação de sua empresa. Alguém com pouca experiência, cuja única função era apoiar nos detalhes do dia a dia. O CEO era um homem ocupado, movido pela pressa, sempre focado no que considerava realmente importante: as decisões estratégicas, as grandes transações financeiras e os investidores que realmente importavam. A jovem não parecia se ofender com a indiferença dele. Ela sabia que sua vez de agir não chegaria com base em palavras vazias ou elogios, mas sim naquilo que ela poderia oferecer. E embora ele fosse cético, ela sentia que o momento certo estava se aproximando. Ela apenas precisava de uma brecha, uma oportunidade de mostrar o que sabia, mesmo que ele não a enxergasse. No fundo, o CEO sabia que estava no limite. A pressão externa dos investidores era imensa, e ele se sentia impotente, incapaz de perceber uma solução. Mas ele não via que a resposta estava bem diante de si, em alguém que ele já havia ignorado como irrelevante. O desprezo dele por ela só aumentava a distância entre a solução e a catástrofe iminente. A tarde já se arrastava, e o CEO continuava imerso nos seus relatórios, tentando resolver o quebra-cabeça financeiro que parecia não ter solução. Seu telefone vibrou, interrompendo o silêncio da sala. Era uma mensagem de um dos diretores executivos de um grande banco de investimentos. O tom da mensagem, mesmo sendo profissional, exalava uma tensão que ele não podia ignorar. "O acordo está pronto para ser fechado. Só falta sua assinatura." O CEO franziu a testa. Ele sabia que esse investimento era arriscado, mas a pressão para assinar era imensa. As promessas de grandes lucros estavam no horizonte e os investidores estavam contando com ele. Mas algo no fundo de sua mente o incomodava. Ele tentou ignorar, acreditando que tudo ficaria bem como sempre ficara. Mas a dúvida persistia. Enquanto ele ponderava sobre a mensagem, o telefone tocou novamente, agora de um outro número, desconhecido.
Ele hesitou antes de atender, e quando o fez, ouviu a voz de um de seus conselheiros financeiros, visivelmente aflito. Precisamos conversar. Algo não está certo com esse investimento. Acho que você foi enganado. O CEO, que já começava a sentir o peso da responsabilidade em seus ombros, ficou alarmado. Mas sua arrogância ainda não lhe permitia acreditar que poderia ter sido manipulado. Ele acreditava que, com sua experiência, nada poderia sair dos trilhos. Seu império estava seguro, ou pelo menos ele achava que estava. Mas o que ele não sabia era que o golpe estava prestes a se concretizar. Ele havia sido iludido por documentos falsificados, relatórios distorcidos e uma rede de pessoas que, com grandes promessas de retorno financeiro, tinham como objetivo um único propósito: derrubar sua empresa e roubar milhões sem que ele sequer percebesse. Os sinais estavam lá, mas ele não sabia como identificá-los. Enquanto isso, a moça simples, que passava a maior parte do tempo observando em silêncio, estava atenta. Ela percebeu os sinais no momento em que o CEO não se deu conta do perigo iminente. Era algo no comportamento dos investidores, algo nos números que ele parecia ignorar. Mas para ela, isso era claro como água. Ela sabia que uma decisão equivocada poderia arruinar tudo. Ela só precisava de um momento para intervir, e sabia que o tempo estava se esgotando. Não poderia mais esperar pela oportunidade certa, já que ela via o futuro da empresa e a estabilidade do CEO sendo ameaçados por algo que ele sequer imaginava. A sala estava densa, a atmosfera pesada pela preocupação crescente do CEO. Ele estava completamente imerso nos números, ainda tentando encontrar alguma solução para o problema que se aproximava. O telefone já não parava de tocar, e seus conselheiros e diretores tentavam desesperadamente alertá-lo sobre a transação suspeita. Mas ele estava mais focado em resolver as questões que ele acreditava ser prioridade naquele momento. Foi então que a moça simples, que até então permanecia em silêncio, se aproximou da mesa. Ela não esperou ser chamada, nem pediu permissão. Suavemente, mas com uma autoridade silenciosa, colocou os documentos que carregava sobre a mesa, bem à frente dele. "Senhor, eu acho que você deve ver isso", disse ela com uma calma que contrastava com a tensão no ar. O CEO, surpreso com sua ousadia, olhou para ela com um semblante desconcertado, mas não disse nada. Ele continuou examinando seus papéis, sem tirar os olhos da pilha de documentos. A moça, porém, sabia que o momento certo era agora. Ele precisava ouvir, mesmo que fosse a última coisa que ele quisesse fazer. Ela apontou para os números que ele tinha sobre a mesa, especialmente os documentos relativos ao investimento que estava prestes a ser fechado. E, sem hesitar, ela começou a explicar calmamente. "Esses relatórios não batem, senhor. Se você olhar com atenção, perceberá que há inconsistências entre as fontes e as projeções de retorno. Acredite, as promessas que estão sendo feitas são falsas e o golpe já está em andamento. Tudo foi cuidadosamente manipulado para parecer legítimo." O CEO olhou para ela, uma mistura de surpresa e desdém em seus olhos. Ele não queria acreditar no que ela estava dizendo. Como poderia uma assistente sem experiência em grandes investimentos saber algo que ele, com toda a sua expertise, não soubera perceber? Ele hesitou, desconfiando de suas palavras, mas não pôde ignorar que algo, sim, parecia não estar certo. A moça percebeu a dúvida dele e continuou, sem se abalar, enquanto ele ainda estava em silêncio, tentando processar o que ela estava lhe dizendo. "O senhor está prestes a assinar a falência da sua empresa, se continuar neste caminho. Eu trabalho com os números há muito tempo. Tenho visto esse tipo de golpe antes. Eles criam um cenário perfeito para enganar os mais experientes." Ela fez uma pausa, e seu olhar não vacilou enquanto observava o CEO. Ela sabia que ele tinha o poder de mudar a situação,
Mas ele precisava acreditar nela, precisava entender que o simples conhecimento dela tinha mais valor do que qualquer status ou cargo. O golpe está prestes a ser concretizado, mas se agir agora, ainda pode reverter tudo, completou ela, com um tom que transmitia confiança. O CEO não sabia o que pensar. Ele estava diante de alguém que ele havia subestimado o tempo todo. Alguém que, até aquele momento, parecia irrelevante em sua vida. Mas a seriedade com que ela falou e as evidências que ela trouxe à tona fizeram-no questionar tudo o que ele sabia. Uma revolução silenciosa acontecia em sua mente. A moça simples estava revelando algo que ele não conseguia ver. E a partir daquele momento, ele sabia que estava em um ponto de virada. O CEO ficou em silêncio, seu olhar fixo na moça simples que havia acabado de desmascarar tudo o que ele acreditava ser sólido. Sua mente estava em tumulto. Ele não podia acreditar que havia sido enganado. Como ele, um líder de sucesso com tantos anos de experiência, poderia ter sido tão ingênuo? Ele sempre confiara nos números, nos relatórios e na opinião de seus consultores. Mas ela, uma simples assistente, tinha descoberto a verdade. O rosto do CEO ficou pálido à medida que ele revisava mentalmente as palavras dela. Ele olhou para os papéis sobre a mesa, tentando encontrar uma falha nos cálculos, algo que o fizesse duvidar do que ela acabara de revelar. Mas não havia como negar. Os sinais estavam lá. Ela estava certa. O golpe era real. E ele, com sua confiança excessiva, estava prestes a assinar a falência de sua empresa. Sua mente começou a trabalhar freneticamente, tentando reverter o dano. Ele pegou o telefone e ligou para um de seus principais consultores, sua voz agora tensa e sem a mesma autoridade de antes. Pare tudo agora. Verifique novamente todos os documentos. Suspenda a transação. Isso não é o que parece ser, ordenou com urgência. Ele sentiu uma onda de desespero crescer dentro de si. Como ele pôde ser tão cego? Como pôde ignorar todos os sinais de que algo estava errado? Durante todo o tempo, a única pessoa capaz de ver a verdade estava ali, na sua frente, com uma visão clara e precisa da situação. E ele a tinha ignorado. O CEO virou-se para a moça, que ainda permanecia calma, aguardando sua reação. Sua voz, que antes era dominadora e cheia de confiança, agora soava como uma súplica. Eu não sei como agradecer. Eu não vi isso. Não sabia. Você salvou a empresa. Como você percebeu isso? Ela olhou para ele sem pressa de responder, ainda mantendo a tranquilidade que parecia ser sua marca registrada. Era óbvio que ela não buscava reconhecimento, e sua única preocupação era garantir que a verdade fosse ouvida a tempo. Eu só observei os detalhes. Às vezes, as respostas estão nos números pequenos, nas pequenas discrepâncias. E quando você está tão focado na parte grande, acaba deixando passar as coisas que realmente importam. Eu percebi, porque eu vejo o que outros não veem. O CEO, por um breve momento, sentiu-se humilhado. Ele era um homem de poder e influência, mas estava sendo resgatado por alguém que ele havia considerado irrelevante. A moça, com seu olhar calmo e seus simples conhecimentos, estava agora no centro de tudo, e ele sabia que não poderia mais ignorá-la. Ele sentiu uma mistura de gratidão e vergonha. Ele havia subestimado o valor de uma pessoa que agora havia se mostrado a mais valiosa de todas. Ele sabia que, se não tivesse ouvido suas palavras, não estaria ali, nem sua empresa, nem o seu império. O CEO, agora completamente absorvido pela gravidade da situação, sentia a pressão de cada segundo que passava. Ele olhou novamente para os documentos, com um olhar renovado, focado em detalhes que antes não via. A moça havia falado a verdade, e ele sabia que cada decisão a partir daquele momento poderia fazer a diferença entre salvar sua empresa ou vê-la afundar. Ele precisava agir rápido, com precisão e sem hesitação. Ele se levantou da cadeira com um movimento brusco, fazendo a cadeira tilintar contra o piso de mármore.
Sua mente estava em frenesi e ele sabia que não podia se dar ao luxo de esperar mais. O golpe que ele estava prestes a sofrer não era apenas uma questão de números, mas de um colapso total de tudo o que ele havia construído. A confiança dos investidores estava em jogo, a reputação da empresa, os empregos dos funcionários e até mesmo sua própria carreira. "Chame todos os diretores para uma reunião de emergência, agora", disse ele, com uma autoridade que ele sentia voltar, mas que também estava tingida de uma nova humildade. A moça olhou para ele, ainda sem qualquer sinal de empolgação ou desejo de reconhecimento. Ela sabia que o pior ainda não havia passado, que o CEO precisaria agir com rapidez e clareza. Ela não precisava de aplausos ou agradecimentos. Sua missão estava cumprida. A vida corporativa de seu chefe estava em suas mãos, e ela já sabia que ele precisava mais do que apenas um resgate momentâneo. Ele precisava de uma mudança real, um novo olhar sobre o que significava liderança e inteligência no mundo dos negócios. Enquanto os diretores chegavam à sala, o CEO tomou um momento para refletir. Ele sabia que estava em um ponto de inflexão. Sua postura firme e impessoal, que havia sido sua assinatura durante todo o seu reinado, agora parecia ineficaz diante da situação que ele enfrentava. Ele havia perdido sua visão, sua capacidade de perceber os detalhes, e foi a moça simples que trouxe de volta à tona a clareza de pensamento que ele precisava. "Vamos revisar todos os dados novamente. Suspendam qualquer ação sobre o acordo até que eu diga o contrário. Temos que refazer tudo e garantir que não haja mais surpresas. Isso não será apenas uma correção, será uma reestruturação total de como lidamos com nossas parcerias." Os diretores, que antes confiavam cegamente em sua autoridade, agora olhavam para ele com um novo tipo de respeito. Mas ele sabia que esse respeito não vinha apenas de sua liderança habitual. Ele estava sendo visto de outra forma agora, mais vulnerável, mais atento e mais aberto àquilo que ele havia ignorado o tempo todo, as pequenas coisas. E por trás de tudo isso, a moça simples ainda estava ali, quieta, mas com um olhar atento, como se soubesse que a maior lição do dia ainda estava por vir. Ela havia resgatado o CEO da beira do abismo, mas o futuro deles ainda dependia das escolhas que ele faria a partir daquele momento. Após a reunião de emergência, o CEO passou o resto do dia revisando os números, reestruturando contratos e, principalmente, agradecendo por ainda ter tempo para corrigir o curso de sua empresa. Mas à medida que o dia se arrastava, ele não conseguia afastar de sua mente a moça simples que o havia salvado de um erro catastrófico. Ele sabia que ela tinha sido fundamental para a reversão da situação, mas mais do que isso, ele estava começando a perceber algo muito maior, a verdadeira habilidade dela. À medida que as horas passavam, o CEO sentia a necessidade de falar com ela, de reconhecê-la como ela merecia. Não apenas para agradecer, mas para mostrar que ele, de fato, compreendia o impacto que ela teve na sua vida, na sua empresa e em sua própria visão sobre liderança. Ele chamou a moça para sua sala com um tom sério, mas cheio de gratidão. Quando ela entrou, ele estava de pé olhando pela janela. A cidade à sua frente parecia calma, mas o que ele sentia por dentro era uma mistura de alívio, admiração e uma ponta de vergonha. Ele se virou para ela e, por um momento, as palavras não saíram. Ele não estava acostumado a se mostrar vulnerável ou expressar fraqueza, mas sabia que essa era uma das raras ocasiões em que isso era necessário. Eu não sei como começar." Ele hesitou. "Você não só me salvou de um desastre, mas me fez enxergar o que eu nunca tinha visto antes." A moça permaneceu em silêncio, como sempre, esperando que ele terminasse. Ela não esperava nada além da sinceridade. "Eu sempre pensei que sabia o suficiente. Eu acreditava que, por estar no topo, por ter o poder, eu tinha todas as respostas. Mas você me mostrou que, na verdade, estava cego para o óbvio. E foi você, com seu olhar simples e preciso, que me trouxe de volta para a realidade."
Ela olhou para ele com uma expressão tranquila, mas ele sentiu o peso de suas palavras. Aquela moça, que até aquele momento ele tinha tratado como irrelevante, era mais do que ele imaginava. Ela era, na verdade, a pessoa que mais compreendia a verdadeira essência do que ele fazia e do que ele precisava aprender. Eu não sei se mereço tanto reconhecimento, senhor, disse ela com humildade, sua voz suave. Eu apenas fiz o que sabia que era certo. O CEO a olhou por um longo momento, sentindo uma profunda admiração por ela. Ele sabia que a sua empresa agora tinha uma chance de se reerguer, mas também sabia que por trás de todo aquele sucesso havia algo muito mais valioso: a capacidade de reconhecer a verdadeira força que não se baseia em status, aparência ou experiência formal, mas em sabedoria e humildade. Ele se aproximou dela e, com um sorriso sincero, disse: Eu errei. Errei ao subestimá-la. E a partir de hoje, quero que você saiba que seu lugar aqui não é mais o de uma simples assistente. Você é uma parte essencial do futuro da nossa empresa, e eu te devo mais do que palavras podem expressar. A moça não disse nada. Seu rosto demonstrava uma leve surpresa, mas nada além disso. Ela sabia que, para ela, o que importava era fazer o bem e cumprir sua missão. O reconhecimento, embora importante, nunca foi sua prioridade. O CEO, por fim, sabia que esse momento havia sido transformador não apenas para sua empresa, mas para sua visão de liderança. Ele começava a entender que as maiores lições nem sempre vêm das figuras poderosas ou dos grandes investidores. Às vezes, elas vêm de quem menos esperamos. Com o tempo, a mudança no ambiente da empresa tornou-se evidente. A moça simples, que antes era apenas uma figura discreta no escritório, agora era uma presença constante nas decisões estratégicas e reuniões importantes. O CEO, antes um homem de visão estreita e confiança inabalável em sua própria experiência, passou a ouvir mais atentamente, não apenas seus diretores, mas também sua assistente, que agora se destacava entre os mais influentes dentro da organização. Ela não buscava reconhecimento. Ela sabia que o verdadeiro trabalho estava em ajudar a corrigir os rumos e garantir que a empresa sobrevivesse aos desafios. Seu olhar atento, a capacidade de perceber os detalhes que outros ignoravam, a visão crítica de alguém que não estava imersa no sistema financeiro tradicional, mas focada em encontrar a verdade, foi o que fez a diferença. O CEO começou a confiar em seu julgamento, frequentemente pedindo sua opinião sobre decisões importantes, algo que antes ele jamais imaginaria fazer. A equipe percebeu a mudança no comportamento do CEO. Ele, que sempre foi autoritário e distante, agora estava mais aberto ao diálogo. Ele começou a ver o valor em cada voz dentro da sala, e a moça, com sua calma e perspicácia, tornou-se uma das peças mais valiosas da empresa. Sua influência crescia a cada dia, e o CEO passava a consultá-la mais vezes, sabendo que sua visão era única e crucial para o futuro da empresa. Enquanto a empresa se reerguia financeiramente, agora com novos métodos e uma nova abordagem, o CEO refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que sua empresa estava de volta ao caminho do sucesso, mas o que o impactava mais era o quanto ele havia mudado pessoalmente. A moça simples, sem pretensões ou grandes discursos, havia transformado sua forma de pensar sobre liderança e sabedoria. Ele aprendeu que, muitas vezes, as respostas não vêm dos grandes nomes ou das figuras de poder, mas de quem sabe enxergar além das aparências. Ele também sabia que nunca mais poderia olhar para ela da mesma maneira. Ela não era apenas uma assistente, nem uma simples figura na sua empresa. Ela era a razão pela qual sua carreira e sua empresa ainda existiam. Ela havia mostrado a ele o verdadeiro significado de liderança: estar disposto a ouvir, a aprender e, acima de tudo, reconhecer o valor em lugares inesperados. A transformação não foi apenas nos negócios, mas também no CEO.
Ele agora sabia que a verdadeira liderança não se baseava em exibir força, mas em saber quando ser vulnerável e admitir que, às vezes, as respostas mais importantes vêm de onde menos esperamos. E para ele, a moça simples foi a maior lição que ele jamais aprenderia em qualquer universidade de negócios. A história de transformação da empresa e do CEO se espalhou rapidamente pelos corredores e, eventualmente, além dos limites da organização. A reestruturação que aconteceu ali não foi apenas financeira, mas de mentalidade. Aquela moça simples, que antes passava despercebida, havia se tornado a mulher que salvou uma das empresas mais poderosas do mercado. Mas mais do que isso, ela se tornou a mulher que mostrou ao mundo o poder da humildade, do conhecimento prático e da sabedoria silenciosa. O CEO, agora mais maduro e introspectivo, começou a promover mudanças em toda a cultura da empresa. Ele passou a ouvir mais e a se abrir para diferentes perspectivas. Com isso, a empresa começou a prosperar de uma maneira mais sólida e sustentável. Os resultados financeiros eram melhores, mas o que mais importava era a nova dinâmica de liderança que se formava entre ele e os colaboradores. Ele havia aprendido a valorizar cada membro da equipe, não pelo cargo ou status, mas pelo valor único que cada um trazia para a mesa. Em uma de suas últimas reuniões do ano, o CEO fez um discurso para a sua equipe. Ele olhou para todos ali, sabendo que havia algo diferente no ar. Ele sabia que aquele momento representava o auge de sua transformação pessoal e profissional. Este ano, nossa empresa passou por muitas mudanças. Algumas foram desafiadoras, outras necessárias. Mas nenhuma delas teria sido possível sem a ajuda de uma pessoa muito especial, que até então havia sido apenas uma peça silenciosa nos bastidores. Ele olhou para a moça simples, que estava sentada entre os diretores, com seu olhar calmo e sereno. Graças a ela, nossa empresa foi salva de um desastre financeiro que quase nos destruiu. Mas mais do que isso, ela me mostrou que o maior erro que podemos cometer é subestimar as pessoas que estão ao nosso lado. A sala estava em silêncio. Todos sabiam do impacto que a moça tinha tido, mas poucos imaginavam o quão profundo isso havia sido. O CEO continuou, com uma sinceridade que tocava a todos. Nunca mais vou olhar para alguém e achar que a aparência ou o cargo definem seu valor. Cada um de nós tem algo único para oferecer. A nossa força está no conjunto, no conhecimento compartilhado e no poder de ouvir uns aos outros. Agradeço profundamente a essa pessoa por ter me ensinado o verdadeiro significado de liderança. Os olhares na sala estavam repletos de admiração e respeito, não apenas pelo CEO, mas pela moça simples, cuja sabedoria tinha sido a chave para a transformação de todos ali. Ela olhou para ele, seu sorriso discreto, mas sincero, mostrando que o verdadeiro reconhecimento para ela não estava nas palavras, mas no impacto real que ela havia causado. O CEO concluiu o discurso. E, como esperado, uma nova era se iniciava para a empresa. Não era apenas sobre números ou conquistas externas, mas sobre um novo entendimento de como se construir um império sólido. Ele sabia que havia se transformado, assim como sua empresa, e tudo isso começou com o simples ato de ouvir. Vamos seguir em frente, não como líderes e subordinados, mas como uma equipe unida, onde cada voz importa, disse ele com convicção. Juntos, vamos continuar a crescer, não apenas em poder, mas em sabedoria. Enquanto a reunião se encerrava e os funcionários saíam, o CEO olhou mais uma vez para a moça simples, agora parte essencial de sua equipe. Ele sabia que, graças a ela, sua visão sobre o mundo havia se expandido. A verdadeira força de uma empresa, de uma liderança, vinha não de seu tamanho ou de seu poder, mas de sua capacidade de se reconfigurar, de aprender e de ouvir aqueles que menos esperamos. Ele sorriu,
sabendo que o futuro estava agora em suas mãos e, mais importante, nas mãos de todos que soubessem o valor do que realmente importava: sabedoria, humildade e união. E ele nunca mais subestimaria alguém novamente.